Hoje a gente vai falar um pouquinho do medo infantil que a gente adquire a lealdade de qualquer falso líder. Ela fala que a gente precisa buscar líderes, né, para suprir essa lealdade que a gente adquire, na verdade, na infância, tá? E a Laura, vou começar a leitura, que ela falando de um trecho da lealdade que a Laura escreve. A lealdade se organiza durante a primeira infância do 0 aos 6 anos, tá? E sempre em relação à nossa mãe. Então, a maioria de nós, tá? Existem pessoas, sim, que fazem lealdade com os pais, né? Ou com o avô, a avó, aquele que criou. Mas a maioria vai ter sempre lealdade à nossa mãe. E mesmo a gente sendo criado por outras pessoas, quando a gente cresce, essa falta da mãe sempre vai refletir de alguma forma na vida adulta, mesmo a gente recebendo todo o carinho do mundo, mesmo todo mundo cuidando da gente com atenção, né? Nossa avó, nosso avô, tia, quem quer que seja. A falta da mãe sempre vai refletir lá na fase adulta, tá? E hoje em dia, na fase da adolescência também vem refletindo mais cedo, né? Essa ausência. E ela continua aqui. Com o tempo, passamos a reproduzir a mesma lógica em todos os vínculos afetivos. Tecemos amizades com base nas alianças, não com base na solidariedade. Preferimos as alianças para nos sentirmos seguros. O que ela está querendo dizer aqui? Que a gente busca essa lealdade, inclusive nas nossas amizades, tá? Sabe aquelas pessoas que a gente vê que ama todo mundo, que ajuda o próximo, que não tem rodas de amigo, mas tem várias pessoas conhecidas, é amiga de todo mundo. A gente fala assim que até tem um chamado, tem um dom, né? A gente pode aí pensar em alguns nomes de celebridades aí que a gente conhece, né? São pessoas que não vivem uma lealdade emocional em relação à mãe. São pessoas que conseguem amar o outro, mesmo o outro não dando nada em troca para ela, ou seja, não suprindo a necessidade dela. A necessidade que ela tem, que foi adquirida lá na infância. Então ela fala assim, a gente se relaciona com pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, para a gente ter suprido as nossas lealdades emocionais. Ou seja, gostam das mesmas músicas, preferem os mesmos lugares, falam da mesma forma, pensam a respeito de alguns assuntos da mesma forma, ou pelo menos a grande maioria, né, parecido. E tudo isso não é solidariedade, ela fala. A gente busca uma panelinha, né, dentro da amizade, porque a gente quer se sentir pertencente, porque a gente quer entrar num grupo onde todo mundo atenda às nossas necessidades. Eles para com a gente e a gente para com eles, né? E aí é difícil a gente amar o outro sem interesse algum. Porque, na verdade, a gente está carregando essa ferida emocional, olha que complexo, né? Até dentro das nossas amizades, é isso que a Laura fala. Porque se a gente soubesse quem somos, se a gente soubesse por que a gente age assim, ou assado, né? Por que a gente escolhe isso e não aquilo, a gente conseguiria entender o outro sem cobrar dele uma transformação. A gente conseguiria não julgar o outro. Olha que lindo, esse é o amor de Jesus por nós, né? A gente conseguiria amar independente do que ele faça, de como ele seja. Mas a gente não faz isso, ou a gente tem dificuldade, porque na verdade a gente carrega essa carência emocional lá da nossa infância até para os nossos relacionamentos, inclusive dentro da amizade, tá? É isso que ela tá dizendo aqui. O problema é que atuamos por lealdade, quer dizer, prisioneiros do medo infantil de ficarmos sem um âmbito de segurança. Pior ainda, se algum indivíduo tem a ousadia de tirar a máscara, abandonar o partido, mudar de opinião, dissentir, será considerado traidor. E, gente, a sociedade mostra pra gente que isso é o certo, né? A sociedade fala pra gente que não, é normal, a gente tem que se relacionar com quem é parecido com a gente, todo mundo é assim, né? E aí a gente entra dentro de um senso comum, onde isso é normal, onde a gente se relacionar com pessoas que atendam às nossas necessidades é o que é normal. Ué, mas isso não é normal? Como assim? Isso é um problema?
Não é questão de ser problema, é questão de a dor emocional já virou rotina, a dor emocional já virou comum. Tanto é comum que é normal ser assim. E aí a gente não estuda o porquê somos assim. E pessoas que são diferentes, pessoas que são boas demais, porque a gente daí rotula como boa demais, né? Madre Teresa de Calcutá, enfim, tantos nomes que a gente conhece por aí. Essas pessoas, elas são exceções. Não, são exceções, não existe gente assim. É exceção, elas são escolhidas, né? Eu acredito também que sejam escolhidas. E por que são exceções? Você acha que no meio de tanta gente do mundo, do tamanho que o mundo é, somente essas pessoas seriam escolhidas para cuidar de outras? É porque a gente não para olhar para as nossas feridas. A gente não consegue ressignificar o que tem aqui dentro. E aí, se eu não consigo me conhecer, se eu não consigo validar os meus comportamentos, entender por que eu ajo desse jeito, como é que eu vou ter empatia pelo do outro? Como é que eu vou olhar para um adulto que está fazendo alguma coisa errada e amar ele mesmo assim, porque na verdade eu estou olhando para a criança interior dele que está gritando? Sabe? Como é que eu vou conseguir ser amiga de qualquer pessoa, independente do gosto pessoal que ela tenha? Eu não vou, porque eu não conheço isso dentro de mim, eu não vou enxergar a fundo isso na outra pessoa. É isso que a Laura está querendo dizer. Então, quando a gente estuda isso a fundo, quando a gente conhece isso a fundo, eu entendo por que aquele ladrão é um ladrão. Eu entendo por que aquele corrupto é um corrupto. Eu entendo por que aquela mulher fala mal da vizinha. Eu entendo por que aquela mãe desfaz daquela criança. Eu entendo por que aquele pai olha para outras mulheres diferente. Eu entendo. E isso gera compaixão, gera amor, gera respeito, gera empatia e não julgamento. Mas quando a gente não entende isso, a gente vai julgando, a gente vai condenando, a gente vai rotulando, certo? Porque na verdade, quando a gente julga, rotula, condena, a gente está atendendo necessidades nossas. O tempo todo a gente faz isso. A gente faz isso com as pessoas e a gente faz isso com os nossos filhos. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é entender as suas necessidades, entender do outro e conseguir amar o outro, porque sabe que ele é assim por falta de amor na infância, pelo menos de amor do jeito que ele precisava. Entendem? É bem profundo isso que ela diz, mas eu concordo. Esse é o segredo de um mundo melhor, esse é o segredo da empatia, esse é o segredo dos bons relacionamentos, esse é o segredo da solidariedade verdadeira, tá? Mas enquanto a gente não estudar isso a fundo, as escolas não estudarem isso a fundo, a mãe gestante, né? É um paradigma isso, mas a mãe gestante não tiver acesso a isso, enquanto é mãe, para já ir se tratando, enquanto ela está gestando o seu filho, dificilmente o mundo vai mudar, né? Dificilmente, alguns irão mudar, mas não um todo, né? E ela continua assim: o poder é a capacidade de amar e estar a serviço do outro. Olha que linda essa frase, né? Despojados de nossas necessidades infantis. Isso é poder. Poder é a capacidade de amar e estar a serviço do outro. Olha que lindo isso. A gente disputa, a gente acha que está impondo poder com os nossos filhos, mostrando para eles quem é que manda. Isso é força. A gente está impondo força, a gente está usando da força para conquistar um respeito que não vem como respeito, vem como medo da nossa criança. Agora, o poder que a gente tem, o poder da mãe, o poder do pai de agir, é muito maior do que isso. E ela diz que é a capacidade de amar e estar a serviço do outro. Quando eu consigo amar e estar ao serviço do outro, eu tenho um poder dentro de mim. Poder de administrar as minhas próprias emoções, poder de me auto-reconhecer, reconhecer minhas necessidades e poder de validar isso no outro também, né? O jogo de lealdades e traições é organizado tanto por aqueles que são leais, quanto pelos que exigem que os outros sejam leais. Desde o âmbito do poder, não interessa quanta lealdade nos ofereçam, nunca obteremos confiança, já que a confiança interior se organiza ou não durante nossa primeira infância. Então, a confiança que a gente tem em nós mesmos, livres, libertos emocionalmente, vem de quem a gente acredita que somos, certo? Não deveria depender de um terceiro.
Não deveria depender do que a sua mãe pensa de você, do que o seu pai pensa de você, do que os outros vão pensar de você, do que o seu chefe vai pensar de você, do que o seu marido vai pensar de você. A confiança tem que vir de dentro, genuíno, é o poder que tem dentro de você. Mas para isso você precisa reconhecer suas feridas emocionais, né? E os vícios tóxicos que a gente carrega ao longo da vida. Sem liberdade, pensamento autônomo ou critério pessoal, não há revolução possível. Vou ler de novo. Sem liberdade, pensamento autônomo ou critério pessoal, não há revolução possível. Ou seja, nós precisamos ser nós mesmos. Sabe quando a gente faz assim, não, eu faço... aqui em casa eu tenho mania de... de arrumar a mesa desse jeito porque minha mãe sempre arrumou. Aqui em casa eu acho que criança tem que tomar banho até às 8 horas da noite, porque aqui em casa sempre foi assim, por exemplo, tá? Tá vindo insights de coisas que eu já ouvi. Aqui em casa, o marido sai para trabalhar e a mulher fica em casa esperando. É a mulher quem cuida dos filhos, o marido não ajuda a cuidar dos filhos, porque sempre foi assim. Isso não é liberdade, né? Eu tô vivendo aquilo que sempre foi assim, não estou vivendo aquilo que eu preciso, aquilo que a minha família precisa, aquilo que os meus filhos precisam, mas estou vivendo aquilo que sempre foi assim. Estou vivendo uma vida e necessidades de um outro, que talvez nem seja da minha mãe essa necessidade, às vezes seja da minha avó, às vezes seja da minha bisavó, porque vem vindo de geração em geração. E a gente vem sendo suprimento emocional dos nossos ancestrais. E a gente não consegue ser livre. Então a gente precisa aprender um pouco de liberdade emocional para começar a conseguir isso, para educar os nossos filhos livres da gente, senão eles também vão crescer dependentes emocionalmente da gente. Podemos viver sem lealdade a algo ou alguém? Ela pergunta. Por acaso é errado ter ideias, gostos, opiniões e preferências? Na verdade, a única fidelidade deveria consistir em se organizar de acordo com o si mesmo autêntico ou com o eu sou, que eu acabei de dizer. Se pudéssemos voltar à origem e estar em harmonia com o nosso ser essencial, se pudéssemos compreender que agora somos adultos e nada de ruim nos acontecerá, se pudéssemos observar a nossa mãe com objetividade e compreender sua história e suas deficiências, então teríamos a liberdade de tomar decisões livres em qualquer área, sem medo, sem precisar pagar, sem obedecer a ninguém, somente sendo fiéis a nós mesmos e à compreensão que tenhamos conseguido acessar. A partir dessa verdade, baseada em uma indagação pessoal, poderíamos agir em favor do próximo, livres do medo, fluindo com o todo. Olha que lindo. E é essa a proposta de educar filhos emocionalmente saudáveis. É para que eles sejam, eles vivem sim esse tipo de liberdade. Para que eles sejam livres emocionalmente, como um todo, livres da gente, tá? Educar os filhos para que eles resolvam seus conflitos, sem precisar de você para resolver para eles, é fazer com que eles sejam livres e não fiquem dependentes sempre de você para resolver as coisas. Não fique dependente sempre da aprovação de um terceiro para validar suas atitudes, mas porque eles saibam quem eles são. E porque eles sabem quem eles são, eles vão começar a fazer coisas ótimas, coisas excelentes, coisas extraordinárias. E o resultado também vai ser bom, vai ser extraordinário, vai ser excelente. Educar os filhos para que eles entendam suas próprias emoções, para que eles comecem a colocar para fora o que estão sentindo, para que eles não atendam às nossas expectativas, mas para que eles se satisfaçam como pessoa, é poder proporcionar uma vida adulta mais livre emocionalmente, sem peso, sem culpa, sem dor, para que eles possam ajudar ao próximo, para que eles possam trabalhar em toda a sua essência, para que eles possam ser aquilo que eles nasceram para ser, sem dever nada pra gente, sem essa cobrança que hoje os nossos pais têm com a gente, sabe? A gente é adulta, a gente é mãe, pai, e ainda os nossos pais, muitos pais, né? Nossos aí dos adultos, ainda cobram a gente demais. Ainda querem controlar as nossas ações, as nossas atitudes, ainda querem tomar as decisões pela gente, ainda querem resolver os nossos conflitos, ainda querem dizer o que é certo e o que é errado, ainda aprovam ou desaprovam o que a gente faz, ainda não nos faz pensar nem como mães,
nem como pais. Ainda diz, não, a criança é assim, se você continuar fazendo assim vai acontecer isso, se você fizer isso, seu filho vai ficar mimado, se você fizer isso. Então eles ainda estão direcionando a gente, porque na verdade foram direcionados. E se a gente não identificar isso, a gente vai repetir o padrão com os nossos filhos. A gente vai continuar fazendo isso com os nossos filhos. E eles vão ser suprimento nosso, assim como a gente é dos nossos pais, como os nossos pais são dos nossos avós, e assim por diante. Então a gente precisa sim fazer os nossos filhos pensarem, fazer os nossos filhos se entenderem, fazer os nossos filhos falarem mais o que pensam, o que sentem, entender a dor do outro, ter empatia pelo outro. A gente precisa fazer eles refletirem sobre suas ações, resolverem seus próprios problemas sozinhos. A gente precisa permitir que eles se frustrem, que eles aprendam resiliência, vivendo a dor. A gente tem que ser suporte para estar ao lado deles, para quando eles precisarem. Mas a gente não pode ser juiz da relação, a gente não pode controlar o nosso filho. A gente precisa conduzir, orientar. Porque aí sim a gente encoraja para a vida, aí sim eles serão livres emocionalmente. A gente precisa usar do nosso poder de mãe e de pai, não da nossa força. A gente tem que usar do poder de mãe e de pai, o poder da sabedoria, o poder da autoanálise, o poder de fazer a criança refletir. A gente tem que confiar na capacidade da nossa criança, mesmo que um dia ninguém tenha confiado na sua. Confie na capacidade do seu filho, mesmo que ninguém tenha confiado na sua quando criança. A gente precisa disso. Pais que não foram cuidados direito na infância, pais que foram deixados livres demais, isso sem suporte, isso não é encorajamento, isso é abandono emocional. Hoje talvez super protejam seus filhos com medo deles se sentirem abandonados. Pare de cuidar de você, projetado no seu filho. Cuide do seu filho. Você não é seu pai, você não é a sua mãe, você é você. Identifique suas dores, liberte-se delas e olhe para os seus filhos de um jeito diferente. Conduza, oriente, seja apoio e suporte. Aí sim, seus filhos serão livres a partir dessa geração e conseguirão educar os seus netos também livres, e gerações em gerações em gerações a gente vai construindo um mundo melhor, menos doente, mais harmonioso, mais cheio de amor, mais cheio de solidariedade, mais cheio de empatia. Tá certo, gente? Essa reflexão que eu queria deixar para vocês hoje, e a gente se vê de novo aqui amanhã, mais um conteúdo. Vamos ver se a gente termina essa semana esse livro, tá bom? Beijo grande, cheio de amor e conexão. Fui.